Efésios 5, vou fazer a leitura do 22 até o 6:4. Assim diz a palavra do Senhor: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vos, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Para que possamos entender o que o apóstolo Paulo quer passar para nós aqui, essa ordenança da mulher ser submissa ao seu marido, e o marido também tem a submissão. Ele não diz diretamente, mas nós vemos aqui que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Mas como que o marido vai ser submisso à sua mulher? Ele vai dizer, amando ela. Se nós vemos aqui, o apóstolo Paulo fala 3 versículos, o 23, o 22, 23 e 24, sobre a submissão da mulher para com os maridos. Mas ele fala 9 versículos da submissão, amando a sua esposa. Então, fala mais para nós do que para as próprias mulheres. Mas que nós possamos entender, vamos voltar um pouquinho aí no verso 18 do mesmo 5, no verso 18, na parte B, onde ele começa, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordenança de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Que uma pessoa, um casal, o marido e a mulher, que não tiver cheio do Espírito Santo, dificilmente eles vão conseguir sujeitar-se uns aos outros. E ele começa aqui então, ele dá essa ordem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele demanda a ordenança aqui do 19, 20 e 21. Como que é feita essa ordenança? Ele começa no 19. Olhem só. Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração. Por que ele começa com salmos? É interessante por que ele começa com salmos. Porque nos salmos ele é rico em santidade. Cada salmo que nós lermos, eu tenho um costume, já faz anos. Eu começo lendo do primeiro e vou indo, 1 ou 2 ou 3 salmos por dia, e vou até o final, até os 150. Aí eu volto de novo. Eu não me lembro quantas vezes eu já fiz isso. E aqui ele mostra nos salmos o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. É tudo que nós precisamos para a nossa vida de santidade. E o que é interessante é que ele continuando aqui, ele diz, e louvando de coração. Quantos louvores tem nos salmos? Quantos hinos tem nos salmos? E cânticos espirituais. Eu lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, há 26 anos, eu tinha no meu carro, eu era da época da fita. Era uma transição da fita para o CD. Eu tinha
tudo que é música do mundo, música mundana, tudo que é tipo, piadas que desagradam a Deus. A partir daquele dia, quando o Espírito Santo me tocou o coração, quando Ele me encheu do seu Santo Espírito, aquilo tudo para mim era passado. Eu lembro que eu quebrei tudo, eliminei tudo aquilo lá, para mim já não servia mais. Hoje eu trabalho com transporte de pessoas, eu tenho no meu carro sempre um pendrive, fico o dia inteiro escutando louvores. Como isso ele edifica a nossa alma e o nosso coração. Se você bota no teu rádio, ouvindo essas músicas mundanas, eu vou na igreja, tudo, mas durante a semana eu vou botar no meu rádio aí, música aí do mundo, música mundana. Então tudo aquilo que você ouviu na igreja, aprendeu na igreja, se foram. A pessoa, quando realmente, tanto o marido como a mulher, estão cheias do Espírito Santo, isso aí não faz mais parte do seu dia a dia. Não faz mais parte. E é tão maravilhoso, você não sabe quanto é bom. E olhem só, ele continua no 20. Aqui ele está dando a receita para nós, como que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ele continua no 20. Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a Ele. Nos Salmos eu aprendi uma coisa, muitas coisas, orações, de tudo ali eu aprendi. Mas uma coisa eu aprendi nos Salmos, o verso 50:15. É um verso, é de Asaf, esse Salmo de Asaf, o 50, onde ele diz, tem uma ordenança de Deus ali. Invocai-me no dia da angústia. A quem nós buscamos no dia da angústia para nossas vidas? Nós buscamos a Deus ou buscamos alguma pessoa do mundo? E não buscamos irmãos da igreja, pessoas realmente comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus. É uma ordenança dele. Isso já, muitas vezes, na hora da minha angústia, na hora da minha agonia, porque a pior dor que um ser humano tem é a da alma. Essa é a pior de todas. Se você se cortar, se você quebrar uma perna, você vai lá, engessa, arruma, daqui uns dias tudo está bom. Agora, a dor da alma é só Deus que tira. Essa aí ninguém tira de nós. E olhem só na continuação, aquele que realmente buscar Deus de todo o coração. Olha só a continuação do versículo, né? Invoca-me do dia da angústia. Aí vem a resposta. E eu te livrarei. E Ele livra a gente. Eu fiz muitas vezes, na hora, porque todo mundo, não vai pensar, porque a gente está na caminhada, que não tem um dia mau na vida da gente. O inimigo está sempre à espreita. Quem que ele quer derrubar? Sempre o cristão. Sempre aquele que segue a Jesus. Então, sempre, como diz lá em Efésios 6:12, onde ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E é isso que o inimigo quer derrubar. Aqueles que é deles, já é deles, né? Então, ele continua só assim, invoca no dia da angústia. Aí, aquele que realmente busca a ajuda de Deus, ele livra. E eu te livrarei. E o que ele pede? E tu me glorificarás. Como é gostoso, após de você ser atendido por Deus, que Deus te atende. Você louvar, você agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso, que dele é o reino, a honra, a glória, tudo é dele. E é Ele que nos cuida, é Ele que nos guarda. É tão gostoso você estar cheio do Espírito Santo. Só assim nós vamos entender o que ele vai falar daqui para frente. E ele diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui tem um negrito que está lá, cristão, marido cristão, mas isso no original não tem. Isso aí foram posto, né, pelos nossos tradutores. É uma sequência, dá a entender que não é, mas é uma sequência. Então, como que a mulher, ela pode, as mulheres, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. É interessante, como ao Senhor. Por que como ao Senhor? Porque o Senhor, Ele não veio, Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Isso Ele nos ensinou nos Evangelhos. Aqueles que conhecem o quanto Ele amou as pessoas, o quanto Ele ajudou, o quanto Ele curou, o quanto Ele abençoou. Então é assim. E eu digo para vocês, a mulher cheia do Espírito Santo, ela serve o marido com alegria. Eu vejo, às vezes, muitas vezes, igreja legalista, que eles usam esses 3 versículos, eles não lêem o contexto todo, para escravizar suas mulheres, fazer elas empregadas, um capacho delas. Eu vejo muitos. Eu nunca esqueço, uma vez
quando eu morava no Paraná, em Cascavel. Eu trabalhava numa empresa e tinha os colaboradores ali, tinham que se dia evangelista. Pregava a palavra, era muito conhecido. E um certo dia chegou a mulher dele ali no nosso estabelecimento, chegou a mulher dele ali, e não sei qual que era o motivo, e ele dava de dedo e xingava aquela mulher. Eu estava bem no começo da minha caminhada. Gente, aquilo, eu morri de vergonha por ela, sabe? Eu não entendia como pode uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangelista, tratar a esposa dele em público daquela maneira. E não é assim que nós vamos ver adiante. Não é assim. Ele é bem claro aqui, ó. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor, entenda bem isso. No 24, vou pular aqui no 24, como ele diz aqui, ó. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Uma coisa eu quero colocar para vocês aqui, é muito importante. Os legalistas, eles se colocam acima da mulher e colocam a mulher abaixo deles. Dá uma olhadinha aqui para vocês aí no Gênesis 1, 27, o que Deus fala. Olha só o que Deus fala. Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Ele não fez diferenciação entre homem e mulher. Nós somos iguais diante de Deus. Nós somos todos iguais. A liderança do marido diante da mulher tem de ser amorosa. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa ao seu marido como Cristo amou a igreja. Porque aqui ele diz, ó, em tudo, no verso aqui, ó, em tudo, quer dizer, é pesado, né? A pessoa que lê um versículo desse isolado, separadamente, que nem o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Não podemos confundir submissão com escravidão. Por isso a esposa deve procurar fazer a vontade do marido quando está de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Se não estiver o que o teu marido estiver impondo a você, se não estiver segundo a vontade do Senhor Jesus, você não tem obrigação nenhuma de ser submissa a ele. Não tem obrigação nenhuma. Porque o marido que é cheio do Espírito Santo, ele vai querer o melhor para a mulher dele. E não vai querer o pior. Eu sempre digo, às vezes, eu chego em casa, às vezes está tudo a louça ali, alguma coisa para lavar. Eu vou lá e lavo a louça para minha mulher. Se tiver que lavar, que secar, se tiver que botar roupa na máquina, eu boto. Nós temos que andar junto com a nossa família, com a nossa mulher, com a nossa esposa. Quando ela está sobrecarregada, eu tento aliviar, e ela faz o mesmo comigo. Aí sim, aí é ser submisso uns aos outros, no temor de Cristo, né? Por quê? No verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como que Cristo é o cabeça da igreja? Ele cuida, ele guarda, ele protege, ele nos defende das garras do inimigo. Nós sabemos que Cristo foi o grande vencedor. Nós jamais conseguiríamos pagar um pecado. Ele pagou tudo lá na cruz por cada um de nós. Muita gente às vezes olha para Cristo pregado numa cruz, que eu acho que é totalmente errado ter um Cristo lá na cruz. O meu Cristo já desceu daquela cruz, ele não está mais, faz mais de 2000 anos. Muita gente insiste em ter um Cristo pregado na cruz. Eu acho totalmente errado. Ele fez tudo por nós, ele deu a sua vida. Por isso, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Continuando agora, não. Então nós vimos aí, toda mulher, realmente toda mulher que é cheia do Espírito Santo, serve o marido com alegria. Ela não tem rejeição nenhuma de servir o marido. Ela serve com alegria no coração. Tem algumas vezes algum arranca-rabozinho? Tem. Isso é normal em todo casamento. Mas como diz a palavra, que não se ponha o sol. Que não se ponha o sol. Porque a maior arma que um cristão tem é o perdão.
Essa é a maior arma. O inimigo, ele apronta a cilada, ele apronta o laço. Se você deixa aquele laço armado, você teve qualquer intrigazinha com a mulher, por uma coisa, por um motivo ou outro, vocês estão brigados, não deixe ir por outro dia. Porque aquele probleminha que hoje está desse tamanhinho, amanhã ele vai ficar desse tamanho. Isso é a maior alegria, o maior deleite para o inimigo de Deus. É o maior deleite. Agora, se você pega a sua mulher, seja ela ou seja ele, e abraça ela com força e pede perdão. Me perdoe, meu amor, eu sei que eu errei, coisa assim. Você acabou de desarmou o inimigo. Você deu uma rasteira no inimigo de Deus. Você acabou de dar uma rasteira nele. Nunca deixe se pôr o sol. Nunca deixe. Busque o perdão, quanto antes você vai armar dos inimigos. É igual quando, não sei se muitas vezes acontecia comigo no começo da minha conversão, eu muitas vezes estava pronto para sair para a igreja. Isso aí depois eu fui percebendo, daí eu já estava preparado diante do inimigo. Quantas vezes de eu largar minha mulher do carro e ir embora sozinho para a igreja, de nós brigar dentro do carro. Às vezes por uma palavrinha mal colocada, o inimigo se aproveita a brecha e ataca o casal. Aí dá aquela encrenca. Aí você acaba brigando. Mas com o tempo, com a graça de Deus, que nem diz outro, lendo a palavra, buscando na palavra, a gente vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Aí você já percebe quando o inimigo, ele arma o laço dele. Nós temos um costume lá em casa, a gente fala assim, às vezes antes de ir para o culto ou uma programação especial da igreja, ele tenta armar, ele pega sempre o ponto mais fraco. Ou no filho, ou na mulher, ou no marido, em qualquer um, ele pega o ponto mais fraco, e joga, e lança o dardo dele, o dardo envenenado. E hoje, graças a Deus, eu aprendi isso aí, eu falo em casa, o inimigo agindo, hein? Aí todo mundo se retrai, né? Então nós temos que estar atento, principalmente o sacerdote do lar, tem que estar atento às investidas de Satanás, tem que estar atento. Que o prazer dele, nós sabemos que a família é instituição divina, é instituição de Deus. O prazer dele é o quê? É destruir qualquer coisa que for de Deus. No verso 25, então nós vimos aí a submissão da mulher. E agora, qual é a submissão do homem? Tem 9 versículos, né? Ele começa aqui, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que Cristo nos quer nos passar? Esse aí é o amor ágape, o amor sacrificial. Que perdão de amor é este? Não é paixão. Essa é a diferença. O mundo ali fora confunde amor com paixão. Esse é o amor ágape, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor ágape é caracterizado como um amor condicional, altruísta, que busca o bem-estar do outro, mesmo sem esperar nada em troca. É um amor que se manifesta em atos de caridade. Foi o que Cristo fez por nós lá na cruz. Eu gosto muito de usar, todos vocês conhecem, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é bem conhecido. Eu vou ler para vocês aqui, do 3 ao 7, aonde ele fala. Não, do 4 ao 7. Fala sobre o amor. O amor é paciente. Nós somos pacientes na nossa casa, nós temos domínio próprio. Nós somos pacientes com a nossa esposa, com nossos filhos. É o que ele fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Esse é um ponto muito, que eu vejo muitos casais no passado, talvez até nos não cristãos, até nos cristãos, o ciúmes doentio. O ciúmes doentio é maligno, não provém de Deus. Aquela mulher ciumenta demais, aquele marido ciumento demais, que não pode ver a mulher falando com alguém, não pode ver a mulher no celular falando com alguém, não pode ver nada que lhe arde em ciúmes. Eu vejo assim, se são um casal cheio do Espírito Santo, eles têm que confiar plenamente uns nos outros. Plenamente uns nos outros.
Eu sou casado, acho que há 35 anos, não me lembro mais direito. 34, 35 anos, é tanto tempo. Mas eu, na minha casa, o meu celular é aberto, a minha vida é aberta, a minha mulher é a mesma coisa. Eu não preciso dar satisfação, mas eu dou para minha mulher. Eu estou saindo, estou fazendo tal coisa, e se ela fizer a mesma coisa, eu tenho total confiança nela. E ela tem total confiança em mim. Porque a partir da hora que num casal perdeu o respeito, aí a coisa complica. Então, o ciúme doentio, uns ciúmezinhos leves, uma coisa assim que não seja doentio, até às vezes dá para aturar. Ele não se ufana, continuando no 4, não se ensoberbece, ele não é vaidoso, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, ele não se magoa por qualquer coisa. Tem marido, magoei. Não. Tem que ser maduro, maduro na fé, cheio do Espírito Santo. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Isso é uma coisa mais importante no casamento. Por pior que seja, a verdade tem que estar sempre na frente. A mentira jamais, jamais, jamais minto um para o outro, jamais. Sempre na frente de tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo exaspera, tudo suporta. Isso Cristo fez por nós lá na cruz, né? Tudo suportou, tudo sofreu por amor de nós. Olhem só o 8, vou ler só o comecinho dele. O amor jamais acaba, a paixão acaba. Hoje, os jovens principalmente, eles confundem o amor com paixão. A paixão passa, o amor não acaba. Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente vê reportagem hoje na mídia, entrevistando alguém que matou o seu companheiro, sua companheira, o que ele fala? Mas eu matei ela por amor. Não, menos amor. Matou por raiva, por ódio, por ciúmes doentio, por qualquer outra coisa. Então essa é a diferença. A paixão é maligna, ela não provém de Deus. Interessante o 13 também aqui, o verso 13, que é o final, que diz: o amor é dom supremo, e realmente é o verdadeiro amor, o amor ágape. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Tenho certeza que vocês já conhecem, mas sempre é bom a gente falar de novo, né? E ele continua aqui no texto daí. Ele continua aqui: maridos, amai, como li o 23, o 25, amai a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para quê que ele amou a igreja desse jeito e desse tamanho, se entregando por ela? Olhem só o 26, ele dá a resposta. Ó. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo, ele foi pregado lá naquele Calvário, no madeiro, né, sem merecer, derramou aquele sangue precioso. É Ele que nos lava, a palavra é o Evangelho do Senhor Jesus, é Ele que nos redime de todo pecado e de toda vaidade. E olhem só, o 27, para quê, né? Então, para que a santificasse, o 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É o Evangelho que nos lava, que nos purifica e que nos bota na presença do nosso Deus. Para quê? Para apresentar, no 27, assim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma, semelhante, porém, santa e sem defeito. É assim que Cristo quer ver nós. Pessoas santas, pessoas cheias do Espírito Santo. E olhem só o 28 que ele fala daí, assim também vós, marido, devem amar a sua mulher. Será que nós conseguimos amar a nossa mulher como Cristo, Jesus amou a sua igreja? Por isso que nós temos que ter uma caminhada de santidade. E eu não acredito que uma pessoa se diz cristã e tem uma caminhada de santidade, que ela não se alimenta diariamente da palavra de Deus.
O verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele não consegue passar um dia sem se alimentar da palavra. Como nós precisamos nos alimentar do nosso corpo, mais importante ainda é nos alimentar da palavra do nosso Deus. Então ele diz, que vocês viram aqui, assim também no 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui o apóstolo Paulo vai discorrer um relato que ele é lá de Gênesis 2, que onde ele diz: porque ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 2 lá. Gênesis 2, 24, se não me engano. Gênesis 2, eu vou ler lá desde o 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe as trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, portanto os dois tornando-se uma só carne. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um comparativo entre marido e mulher e entre Cristo e a igreja, aonde ele fala aqui no 29, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez à igreja, porque somos membros do seu corpo. O homem é membro da mulher, eles são uma só carne. A partir da hora que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, eles passam a ser uma só carne. Assim é o cristão, quando se converte, ele também se torna um só corpo com Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, Paulo faz essa comparação do casal e de Cristo. E ele fala no 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele fala aqui sobre o ministério que operou Adão, que tirou a costela, que fez a mulher. Então ele fala, grande é esse mistério. Mas ele termina dizendo no 32, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A importância de Cristo ser o nosso cabeça, o nosso Salvador. No 33, daí ele faz um resumo de tudo que ele aplicou. Ele diz, não o bastante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Entenderam? Então, a submissão é dos ambos. A mulher não é inferior ao homem, e o homem não é superior à mulher. Diante de Deus, tanto o homem como a mulher são um em Cristo Jesus. Todos nós necessitamos do perdão, da misericórdia de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra os pilares de como um casamento pode se subsistir. Se não me engano é lá em Eclesiastes 4:12 que ele diz, cordão de 3 dobras é muito mais difícil de romper. O que ele quer dizer com isso? Casamento a 3. O inimigo é muito mais difícil dele penetrar. Marido, mulher e Deus. Esses são os pilares. Verso 6. Verso 6. Quer dizer, capítulo 6, verso 1. Agora vem, lar cristão, pais e filhos.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E como que o filho obedece aos seus pais? Como que ele vai obedecer se os pais não ensinaram a eles o temor de Cristo, como ele diz no final do verso 4? Criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Se esse filho não aprendeu isso aí, como que ele vai caminhar, obedecer o pai no temor do Senhor? Por isso é importante o ensinamento do filho desde pequenininho. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus. Olha só, quantos pais são importantes diante de Deus. Eu digo uma coisa para vocês. Se um dos nossos filhos se perderes por não ter sido ensinado no caminho do Senhor, os pais é que vão ter um acerto com Deus o dia que eles estão lá em cima. Vão ter um acerto que vão ter lá em cima. E como? Deixa eu dar uma voltadinha lá para... Em Provérbios, para vocês entenderem, em Provérbios 22:6 ele diz: ensinai a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus pais nunca me ensinaram. Eu lembro que nunca, o pouco que eu escutava era na sala de aula, que tinha naquela época aula de religião. Até isso hoje tiraram. Mas uma coisa eu nunca me esqueci, quando eu fiz a minha catequese. Eu era católico, fiz a minha catequese na época. E na época faz o quê? Nós estamos deixa eu fazer as contas, há 65 anos atrás. Não, 60 anos atrás. Eu estou com 70, a catequese acho que era na faixa dos 10 anos, não me lembro se era isso, mas era por aí. E naquela época, quem dava catequese eram as freiras lá em Farroupilha. E as freiras eram enérgicas. Eram enérgicas. E elas batiam muito nos 10 mandamentos, para a gente aprender o que era pecado. Ela batia muito. Na questão do pecado, ela batia bastante. No temor de Deus, elas batiam, nossa, era muito interessante. Apenas o único defeito dos 10 mandamentos da católica é que ela esconde o segundo mandamento e abre o 10º em 2, né? Mas isso acabei observando depois que eu me converti, lendo as escrituras, eu aprendi que havia esse erro, né? O segundo mandamento é escondido e o 10º é abrido em 2. Mas elas me ensinaram o temor que eu tinha que ter pelo nosso Deus. E quão terrível é o pecado. O pecado nos arrasta, a gente sabe para onde, né? Para a morte eterna. Mas olhem só no capítulo 3 de Efésios, ele dá uma receita aqui. Provérbios 3, se alguém quiser abrir, do 1 ao 7 eu vou ler aqui para vocês entenderem a importância da educação dos nossos filhos, educar nossos filhos no temor do Senhor. Ele começa aqui no título, exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Está falando para os filhos isso aí. Então ele começa, ó, filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos. Que ensinamento é esse? E o teu coração guarde os meus mandamentos. É uma coisa que eu aprendi de criança. Vocês já imaginaram, se um dia nós chegarmos na eternidade, lá no céu, e Deus falar assim, para você entrar aqui, recita os 10 mandamentos. Recita os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos contêm os pecados que desagradam a Deus. Eu amo os 10 mandamentos. Eu falo para vocês que eu acordo às vezes de noite e eu começo pegando desde o primeiro e vou até o 10º, orando e pedindo perdão por cada mandamento desses. Não terás outros deuses além de mim. Eu tive muitos na antiguidade, antes de me converter. Então já vou pedindo perdão por tudo isso. Não farás para ti imagem de escultura de nada que tem em cima da terra, embaixo da terra, nem se prostre dele, nem os adores. Meu Deus, eu me lembro quantas vezes me prostrei diante de uma imagem. Quantas vezes me prostrei diante de uma imagem, pedindo ajuda. O Daniel falou agora que hoje é festa do São Cristóvão, isso aí, eu era motorista, então eu tinha ele como devoto.
pedia perdão, Deus me perdoe pela minha fraqueza, pela minha ignorância, por não ler. Porque se um dia nós chegarmos nos céus, pode ter certeza. Ah, mas eu não sabia. Mas eu deixei o manual para vocês aí, que é a Bíblia. Como que você não sabia? Você se interessou mais pelas coisas do mundo? Mais pelas riquezas do mundo e não pelas riquezas eternas, pelo reino de Deus? Então, por isso que é muito importante ensinar nossos filhos. No 2 ele fala, ó, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É o que fala o 5º mandamento. Honra pai e mãe, honra teu pai e mãe. Então é por isso que é importante. No 3 ele fala, não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve na tua tábua, no teu coração. Ele pede para escrever os 10 mandamentos em tudo que é canto. Se você ler as escrituras no Antigo Testamento, o povo judeu ele tem escrito em tudo que é lugar, em tabuleta, em barame, em tudo que é canto eles têm os 10 mandamentos escritos, que é para eles não se esquecer dos deveres deles diante de Deus. Olha o 4 que diz, olha, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Uma criança cristã, uma criança que é criada no temor de Deus, ela vai se dar bem diante das coisas de Deus e diante das coisas dos homens. Porque o cristão, ali fora, ele é reconhecido, ele faz a diferença. A pessoa, ela te conhece quando você é cristão. Poxa, mas você é diferente. Você não entra naquelas rodas de escarnecedores que a gente vê nos jovens hoje, falando um monte de besteira, um monte de coisa que desagrada a Deus. O verdadeiro cristão não fala isso aí, não se mistura. Ele não se assenta, como diz o Salmo, a roda dos escarnecedores. Ele não se senta. Por isso que nem diz aqui o verso 4, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Muitos jovens hoje quebram a cara, se arrebentam porque eles não buscam o conselho de Deus. Eles não buscam, não colocam nas mãos de Deus. Até hoje eu tenho com meus filhos, qualquer coisa que eles vão fazer, eles vêm pedir para mim, pai, o que você acha? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falo para eles assim, daí eu dou minha opinião, oro com eles. Até hoje eu tenho, já faz anos que eu tenho toda terça-feira, online, eu tenho estudo bíblico com os meus filhos. Um dia um participa, outro não participa, mas vai daquele jeito. Mas o meu mais novo tem 29 anos. E as mais velhas, que são gêmeas, vão fazer 45. E até hoje eu faço. Por quê? Para eles ensinar os meus netos no mesmo caminho. Eu tenho 11 netos já. Então, para eles ensinar os meus netos. E eles têm esse compromisso, eu faço para eles, vocês têm o compromisso de ensinar a palavra de Deus, a eles ter o temor de Cristo. Por quê? Eu falo para eles, porque senão o dia que você chegar lá, ele vai cobrar de vocês. Ele vai cobrar. E olhem só o 6 aí. Então fala, não confia no seu próximo entendimento, no finalzinho do 5, reconhece-o em todos os teus caminhos, para reconhecer Deus, colocar Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Por isso que muita gente, às vezes, nada dá certo, tudo dá errado, mas pergunta para eles, vocês buscaram entendimento, buscaram em Deus a compreensão? Não. Eles preferem ouvir o ouvido do mundo. E no 7 ainda ele fala, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. As más companhias estragam os bons costumes, que nós realmente nos apartamos do mal. Nós podemos sim pregar, falar de Jesus para essas pessoas. Agora, se misturar com eles e andar com eles, andar nas companhias deles, é outra história. É outra história. Voltando ao nosso texto. Então, assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Porque a rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências sérias para as suas vidas. Os filhos que não obedecem aos seus pais não obedecerão a nenhuma outra autoridade. Quantos
quantos filhos nas escolas a gente vê hoje desobedientes aos professores? Eu falo muito, eu transporto gente, eu falo muito com professores, às vezes, a desobediência, a mal educação deles dentro das escolas. Não tem mais respeito por professor. Eles não respeitam as autoridades policiais, civis, não respeitam ninguém. E se você afronta eles, eles te enchem de caroço. São mal educados. São mal educados. E daí o que acontece? É o resumo disso tudo. É o colapso e o fracasso da autoridade dos pais no lar. Há muitos anos atrás, na época do jornal ainda, né? Não tinha redes sociais, não tinha nada, era jornal, ou você escutava no rádio, na televisão. E eu nunca esqueço, eu não lembro se eu escutei no rádio, eu li no jornal, eu gostava de ler muito jornal na época. Eu não lembro se eu li no jornal. Mas afinal, um jovem estava, sabe, Estados Unidos, tem a pena capital, pena de morte, né? E lá, esse rapaz, um jovem, estava no corredor da morte. Aí a lei deles lá permite que esse condenado tenha o último desejo dele. Qual seria? Ele falou: quero dar um abraço e um beijo na minha mãe. Nossa, acharam louvável, quer dar um abraço e um beijo na mãe. Não, no dia da execução, um dia antes, acho que o pedido acho que vem um dia antes da execução, esse jovem chegou lá, a mãe chegou lá, e ele estava lá, ele abraçou a mãe e deu uma mordida na cara dela, que arrancou um pedaço. E todo mundo se apavorou. Meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Ele falou: isso é para que ela não se esqueça que um dia eu cheguei em casa, eu havia furtado uma bicicleta, e eu cheguei em casa e eles não deram nem bola. Aí eu comecei minha carreira de crime. Então, o cuidado, a desatenção dos pais pode às vezes estragar um filho. Que nós possamos ficar sempre atentos com quem nossos filhos andam, o que eles trazem para casa, o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo. Nós sabemos que tem muitos pais aqui. Eu, como tive 6 filhos, não foi fácil, não é fácil para ninguém criar filho, a gente sabe disso, né? Não é fácil, mas com a graça, com a bênção de Deus, se torna muito mais fácil. Mas nem tudo, olhem só o que ele fala, daí no 2, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que é lá do 5º mandamento, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Por que muitos jovens hoje têm a vida ceifada? Porque eles não tiveram uma vida cristã sadia dentro do lar, dentro da casa deles. Quem deu guarida para eles, quem que foi? Povo do mundo. Povo do mundo. Aí acaba entrando, quantos jovens morrem, às vezes com 18, 17, a gente vê ali, assassinado. Então, muitos filhos seriam poupados de dores, lágrimas e perdas irrecuperáveis se estivessem obedecidos a seus pais. Então, aqui ele está falando para pais que realmente encaminharam seus filhos no caminho do Senhor. Eu falo que o compromisso dos pais é até os 18 anos, mas eu continuo, sabe, já tenho com 45, mas a palavra nos diz que até a maioridade deles é o nosso compromisso ensinar eles no caminho do Senhor. E olhem só, mas nem tudo é ruim para os filhos. Olha aqui, ó, a obediência dos filhos aos pais, vocês que são filhos, é agradável a Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa para esta obediência, uma vida bem-sucedida e longa sobre a terra. Que maravilha, né? Nós vemos nossos filhos, nossos netos crescendo, temendo ao Senhor e tendo uma vida saudável. Tendo uma vida saudável. Agora, indo já quase caminhando para o final, no verso 4, né? Então nós vemos, aqui tem mais um, que entra na mesma linha, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Existe muito, pai, porque nós temos que levar em conta aqui que esse texto
O apóstolo Paulo está falando para cristão, não está falando para ninguém do mundo, é para o povo de Deus, o povo cristão, para nós evangélicos, né? Então é para nós que ele está falando. Então nós vemos aqui, ó, vós pais, não provoquei os vossos filhos à ira. E como, que maneira os pais provocam os seus filhos à ira? Existem N maneiras de provocar os nossos filhos à ira. Uma delas, nos pais, eles falam coisas e vivem outra. Faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque, queira ou não queira, eu sei por experiência, eu tenho 6 filhos. E o pai é o herói deles, é o espelho deles. Eles vão ver em você. Se realmente a tua vida é cristã, você leva a tua vida a séria. Não na igreja você é uma coisa, lá fora na rua você está misturado nos botecos, com um mando de gente que não tem nada a ver com a família de Deus. Então é muito importante, o que a gente falar, a gente ser, a gente é. Outro, quando não há regras na disciplina. Hoje eu vejo muito, olha, eu levo muitas pessoas, às vezes pessoas com crianças dentro do carro, hoje mudou. Hoje as crianças mandam no pai e na mãe. Hoje a criança senta no trono e os pais se ajoelham. No meu tempo não era assim, gente. As crianças estão tomando conta, tem que botar regras na vida dela, tem que botar isso pode, isso não pode. Eu tenho netos, eu falo para meus filhos, tem muitas coisas que eu vejo que eles deixam passar, isso não pode, você tem que botar regras, isso pode, isso não pode. Se você não dizer não para o seu filho, você vai levar um sim no futuro, eu sempre digo isso. Se ficar velho, eles não vão ter o temor de Deus, eles vão estar longe de Deus. Ficou velhinho essa semana mesmo, falei com uma senhora, mas o senhor falou assim, mas minha mãe está velha assim, nós levamos ela para o asilo. Está aí a minha irmã está aí. A minha irmã sabe muito bem dessas histórias, lá na nossa vila acontece bastante. Minha mãe ficou quase 14 anos enferma, ela tinha Alzheimer. Essa minha mãe não tinha uma ferida no corpo, se ela precisasse... a minha irmã está aí, se ela precisava dar 3 banhos por dia, ela dava. Ela cuidou da minha mãe 14 anos só, e não pedia para ninguém ajudar. Ela cuidou ela até o final da vida dela. Isso tu via estampado no rosto dela, a alegria dela. Eu nunca esqueço, chegou uma vizinha lá uma vez e falou para ela, meu Deus, todos esses anos você cuidando da tua mãe, você merece o céu, você vai para o céu. E o que ela falou? Eu vou para o céu, não porque eu estou cuidando da minha mãe, mas sim porque eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Cuidar da minha mãe é obrigação minha. É obrigação minha, é um dever meu. E eu estou aqui para falar, eu nunca vi essa minha irmã triste, nunca vi um olhar triste no rosto dela. Mas isso, quem que deu para ela? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa temente a Deus. Se não for temente a Deus, a primeira coisa que é fincar lá num sanatório, num hospital, numa casa de repouso, quer se livrar. Então, outro problema também, que às vezes irrita muito os filhos, vai deixando de lado, quando não há diálogo entre pais e filhos. O teu filho tem que ser o teu amigo. Ele tem que, qualquer coisa, o amigo da mãe e amigo do pai, qualquer coisa que aconteça na vida dele, que ele corra falar com o pai, pedir para o pai se aquilo é certo, se aquilo é errado, se ele pode fazer aquilo, e não, se não houver diálogo, ele vai se misturar com o povo do mundo e vai fazer muita coisa errada. Seja amigo do teu filho, não deixa o inimigo ser amigo dele, porque o arrependimento vem depois. Outro problema, quando há injustiça no lar, quando o pai é muito injusto, às vezes protege mais um, guarda outro, e superioridade, desculpe gente, ficar falando demais, a garganta não. E superioridade, quando há injustiça e severidade com excesso, às vezes pais falam palavrões, as pais batem seguido nos filhos, o pai tem que criar com amor no coração, com ensinamento, com perdão, ensinar o filho
no caminho do perdão, que é isso que Deus, que Jesus quer para nós. Outro problema, quando os pais não têm tempo para os filhos. Hoje, um dos maiores problemas que está acontecendo no nosso mundo, os pais não estão tendo mais tempo para os filhos. A vida, no trabalho, no estudo, numa série de coisas, os filhos vão ficando de lado. Mas tire um tempo com seus filhos. Eu admiro o Antônio, agora tirou férias. Por quê? Para poder ficar com os filhos dele. Ele falou, não, eu quero ficar com minhas crianças, quero sair com eles, quero dar um tempo para eles. Isso é louvável, isso agrada a Deus. Dê tempo para os seus filhos. Dê tempo, que senão o mundo acaba dando também. Um outro problema que eu vejo muito lá na nossa vila, com os pais e filhos. Problema muito sério. Quando compara os seus filhos com o filho dos outros, ou com outras pessoas. Quando o pai fala, se tinha que ser que nem o filho do meu vizinho, fulano ali, olha só como é que é o filho dele, é um cara estudioso, um cara inteligente, ele passa em tudo que é concurso, em tudo que é coisa. E você não é nada, você não vale nada. Uma coisa eu digo para vocês, da boca do pai e da mãe professam bênção e professam maldição. Se tu falar que o teu filho não é nada, que ele não vale nada, é isso que ele vai ser. Tem que ser o contrário, elogia ele, não, vamos procurar uma outra coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um curso, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos incentivar a ele ser alguém na vida. Agora, se você chegar com maldição para cima dele, dizendo que ele não vale nada, que ele não sabe nada, que ele nunca vai ser nada, ele não vai ser mesmo. Porque ele vai pôr isso na cabeça, isso vai ser uma porta aberta para quem? Para o inimigo. Ele vai se aproveitar da situação e vai criar isso no coração do teu filho. Jamais fale isso. Dê palavras de incentivo. Ore com ele. Sente, meu filho. Vamos orar. Vamos botar nas mãos de Deus o teu futuro. Eu às vezes passo a noite assim, de madrugada, orando por cada um dos meus filhos, dos meus netos. Isso é o nosso dever de pai, de avô, de mãe, de avós. Um outro problema também é quando os pais brigam demais diante dos filhos. A criança observa tudo, não vai pensar que a criança é tapada, que ela não é não. Na idade pequenininho, eles já sabem muita coisa que talvez nem você saiba. Às vezes pai e mãe brigam com palavrão e xingamentos. Eu vejo muito na nossa região, não são pessoas convertidas, mas palavrão assim de baixo calão. É até bom, filho de cristão, nem ouvi isso aí. Nem ouvi. Se preserve, meu amor. É isso que Deus quer de nós. Então, o caminho do cristão é disciplinar com amor, perdão, seguindo os modelos de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Como ele encerra aqui o capítulo 4. Mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde realmente. Eu até deixo um recado para os jovens que querem casar hoje. Como nós falamos de pai, de lar cristão, pais e filhos, quero deixar um conselho para jovens que querem casar. Hoje, o jovem, porque entra muito a questão da paixão. Eles se apaixonam, de repente já querem juntar os trapinhos e já querem ir para um canto. Eles saem, como diz, como fala ali, eles saem da casa dos pais e vão embora. Na casa dos pais, o que o jovem tem? Vocês que estão pretendendo casar. Eles têm comida, eles têm um teto para morar, eles têm as roupas lavadinhas, passadas, quartinho arrumado, não precisam pagar boleto nenhum, nem água, nem luz, nem nada, tudo paguinho. Eles só estão preocupados, muitos jovens, só com, me apaixonei, vou casar. Ele tem que ver que a partir da hora que ele sai desse casamento, que ele sai da casa do pai e da mãe e vai para o casamento, aquelas atribuições que tinha do pai e da mãe, vai passar tudo para eles. Eles vão ter que passar a pagar as contas, vão ter que passar a cuidar da casa, vão ter que trazer o pai vai ter que trazer o sustento para casa, tudo muda. Isso aí, o apaixonado não faz essa conta. Então eu passo para vocês, jovem, pensem bem antes de casar. Porque uma coisa eu digo para vocês, principalmente, se no namoro já estiver ruim, depois de casar piora.
Então é melhor parar por aí mesmo. Parar por aí. Eu vou deixar ainda as 3 aplicaçõezinhas rápidas para vocês, que já quase 10h30. Primeira aplicação. Quem não é cristão verdadeiro em seu lar, dificilmente será em qualquer outra parte. Em casa é que começa o ensinamento da palavra de Deus. É em casa que se aprende o temor de Deus. Marido, mulher e filhos. É ali. A igreja vai ser uma extensão, um crescimento, um caminho de santidade, de santificação na tua vida. Então é no lar, é na casa que começa. Todo pai, eu digo para vocês, é o sacerdote do lar. Eu nunca esqueço, antes da minha conversão, eu passava, tinha uma igreja batista lá no Paraná, uma igreja batista lá em Cascavel, que estava escrito assim, como é que estava escrito? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. E será salvo tu e tua casa. Pô, aquilo caiu nos meus ombros, sabe que essa responsabilidade é tudo para mim? Isso não quer dizer que se eu me converter, a minha casa toda vai se converter. Mas eles automaticamente, o pai se convertendo, e levando o pai ou a mãe, e levando a mensagem de Cristo, eles vão vindo todos. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com a minha irmã, que está aí. A minha irmã, ela não era cristã, não era evangélica, ela participava, ela, o marido dela, a sogra dela era de centro de umbanda, de macumba. Ela era de ir na praia, nas cachoeiras, fazer sacrifício, e vendo a palavra de Deus, através de eu levar os devocional, explicando para ela, foi que ela se converteu, a vida dela, hoje ela é uma grande evangelista lá no meu bairro, para vocês verem. Então, é que nem eu digo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se um começar a se converter na casa, todos os outros vão vindo. Então é importante, né? O verdadeiro cristão, ele tem que começar no seu lar. Segunda aplicação. Não teremos igreja santa, nenhuma sociedade justa, se não tiveres lares bem estruturados. Aonde que nós estamos construindo a nossa casa? Na areia ou na rocha? Um lar bem estruturado. A casa dele é construída em cima da rocha. Que a rocha, quem que é? Cristo Jesus. Terceira e última. Pois são os princípios de Deus para uma sociedade saudável e justa. Sem o temor na sociedade, na casa, no lar, não há sociedade justa. Hoje nós vemos a nossa nação, o que ela está passando, por pessoas que não são tementes ao nosso Deus. Como é que nós vamos ter? Que exemplo dá? Que exemplo dá? Esse exemplo parte de cima. Se os líderes da nossa nação são pessoas que são tementes ao inimigo de Deus, fica muito difícil, né? Amém, queridos irmãos?